Olá, queridos amigos, muito bom dia a todos os presentes, bom dia também àqueles que nos acompanham pela internet. É com muito prazer que estamos aqui hoje nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, no Grupo Espírita Mensageiros da Paz, para mais um domingo de Evangelho. Aos domingos a nossa reunião ela se dá tanto online quanto presencialmente e ela segue na seguinte rota. Primeiro nós lemos uma mensagem para acalmar os nossos corações, aí então fazemos uma prece inicial, logo após o nosso irmão fará o Evangelho da manhã e encerramos com a prece final também. Então hoje eu vou ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem 4, de título Trabalho. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João 5,17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. As que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas a compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra, eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentir descansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos a fecharmos os nossos olhos para serenar os nossos corações, as nossas almas, para que possamos, Senhor, absorver da melhor maneira possível toda a luz do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, também que a espiritualidade amiga possa estar intuindo o nosso irmão hoje, que nos trará as suas mensagens. Que possamos, Senhor, estar sempre firme no propósito do trabalho e do progresso. Mestre amado, sê conosco. Que assim seja. Então hoje, com o nosso irmão Allan Kardec, ele vai nos falar sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, parábola dos talentos e a utilidade providencial da riqueza. Allan Kardec é um convidado da nossa casa, um amigo. Atualmente ele é presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, coordenador de grupos de estudo e expositor espírita. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, em nossos pensamentos, e esperamos sinceramente que esta energia que podemos sentir neste ambiente que nos recebe nesta manhã possa alcançar a todos os amigos, a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Muita paz a todos. Conforme anunciado, a nossa tarefa de hoje é refletirmos, continuarmos a reflexão em torno do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nos itens 6 e 7. O item 6, que trata da parábola dos talentos, e o item 7, que trata da utilidade providencial da riqueza,
as provas da riqueza e da miséria. A riqueza é algo que já é muito debatida ao longo dos anos e acredita-se que há pessoas que acham que a riqueza é algo do demônio, que não é algo bom, que é algo que nos leva à perdição, baseado numa fala de Jesus, que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. E aí, Allan Kardec já tratou, inclusive, deste assunto, preocupou-se em tratar deste assunto no Livro dos Espíritos, na questão 811. Ele vai questionar os espíritos se é possível que haja uma igualdade total das riquezas e se isso já houve em algum momento. Os espíritos respondem que não. Ou seja, não houve e não é possível, porque as diversidades de caracteres e de faculdades obstam essa questão, ou seja, nós somos seres individuais, nós somos seres diferentes. Cada um de nós possui qualidades, possui aptidões diferentes, e por isso vivemos juntos, para um completar o outro, para um auxiliar o outro, de tal forma que buscar uma igualdade seria algo a curto prazo, porque somos pessoas diferentes. Basta ver quando nós encontramos famílias, nós encontramos irmãos, não é, que recebem a mesma quantia de uma herança e logo a gente percebe que existe uma diversidade. Por isso nós vamos ver, Kardec vai deixar claro, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza ela é sim uma prova. Por isso a prova da riqueza é a prova da miséria. Nós, na condição de espíritos, que haveremos um dia de conquistar a nossa perfeição relativa, nós teremos que passar, nos submetermos a ambas as provas. Portanto, para aqueles nossos amigos, para aqueles nossos irmãos que estão ansiosos, jogando na Mega Sena, esperando uma grande fortuna, não se turbe o vosso coração, porque em algum momento você vai chegar lá, se não nesta, em outra vida. Ou seja, nós teremos que passar por esta prova. Mas Jesus já nos deixa muito claro, esta é uma prova difícil, esta não é para qualquer um. Alguém pode dizer assim, Allan, mas mais difícil do que a miséria? Se nós analisarmos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista para qual nós fomos criados, que é para avançarmos, para conquistarmos a nossa perfeição, sim. Porque, ao contrário da miséria, a riqueza excita o orgulho, excita o egoísmo e proporciona à pessoa que a detém a condição de fazê-lo. Quantas vezes nós temos vontade de fazer coisas, mas não fazemos por não termos condições? Alguém diz assim, Allan, mas o Espiritismo diz que nós temos livre-arbítrio e que, portanto, podemos fazer tudo. Do ponto de vista moral, sim. Mas do ponto de vista material, não. E graças a Deus que não, não é? Por quê? Porque tem provas que nós ainda não estamos prontos. E aí nós estamos limitados a alguns pontos. Muito bem. Allan, você deve estar invertido as coisas, porque esse está no item 7, né? Nós vamos falar do 6 e o 7. Mas eu deixei propositalmente para falar do item 6, após o item 7, por entender que nesta lição do capítulo da parábola dos talentos, nós podemos compreender melhor a questão da riqueza, a questão das diferenças, a questão das desigualdades, a questão porque um tem, teoricamente, na nossa curta visão, sofrendo mais do que os outros, porque alguns têm acesso à educação, saúde, lazer e outros não, e ainda por cima podemos tirar algo mais para a nossa vida, para os nossos momentos emocionais. Eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido alguns expositores espíritas dizerem a seguinte frase: quando a gente está preparando uma lição, quando nós estamos preparando uma preleção do Evangelho, é para nós que nós preparamos. Porque os ouvidos que ouvem os ouvidos mais próximos da minha boca, são os meus, então é para mim que eu estou falando.
E eu confesso a vocês que muitas vezes isso parece até um certo protocolo, um certo clichê. Fala isso, mas na verdade, quando ele fala, a gente pensa assim, tomara que fulano esteja lá para ele ouvir isto. Não é? E eu confesso aos senhores e senhoras, aos amigos, eu confesso que a parábola dos talentos nos últimos dias fez um movimento interno em mim muito interessante. Imagine que, como disse nossa irmã Patrícia, eu também participo no Centro Espírita Joana d'Arc. E lá nós temos, às quintas-feiras, a nossa reunião do Evangelho. E na quinta-feira da semana passada, eu estava na escala, estava no momento, e eis que surge a parábola dos talentos. E aqui eu confesso aos senhores que quando eu peguei a escala, quando eu vi que era a parábola dos talentos, eu pensei assim, bom, eu já conheço essa parábola, eu já a li algumas vezes, então vai ser tranquilo. E logo já imaginei assim, mas vou aproveitar essa parábola para dar um puxão de orelha nas pessoas. Porque quando eu me lembrava desta parábola, logo me vinha à mente o quê? A divisão dos talentos a que Jesus se refere. Então eu já vou dizer assim, aqueles que têm 5 são os espíritos missionários, são aqueles espíritos de maior, né, escala, por exemplo, Divaldo, Madre Teresa, aquelas pessoas que vieram e imortalizaram seus nomes. Aqueles que têm 2 são aqueles trabalhadores devotados, comprometidos, que embora ainda não tenha toda um desenvolvimento, mas estão ali firmes no trabalho. E o que tem 1, seríamos nós, que embora tenhamos pouco, ainda queremos parar com o pouco que fazemos. E é isso que eu pensava. Mas eu pensava exatamente para fazer um movimento nas pessoas, porque eu imaginava que eu já conhecia a parábola, que eu já sabia dessa parábola dos talentos. Eu na verdade eu passei a semana pensando assim. Ocorre que nos últimos dias, e quando eu falo, meus amigos, nos últimos dias, eu estou falando nos últimos dias mesmo. Nos últimos dias estou, na verdade, numa constante batalha interna, mas a gente vinha numa luta interna muito grande, onde eu me sentia literalmente órfão de Deus. Este é o termo que eu posso usar a vocês. Eu me sentia órfão de Deus, me sentia abandonado em alguns momentos. E nas minhas orações, quando fazia a Deus, eu até o questionava. Maravilha de doutrina espírita, que até nos permite isto, que nos ensina que nós temos que ser transparentes com as nossas emoções. E eu até questionava a Deus, Senhor, não dá para dar uma aliviada? Por quê? E aí, olha que interessante, nós estudando no Evangelho segundo o Espiritismo em casa, surge a questão das provas. E nós dizíamos assim, fomos nós, isso está no Livro dos Espíritos, inclusive, que quando nós vamos nascer, quando nós vamos reencarnar, nós escolhemos as nossas provas. E eu disse assim, internamente, porque eu tinha vergonha de falar para os outros, eu não posso ter escolhido isso. Eu não escolhi isso para mim, não é possível, onde que eu estava com a minha cabeça não escolher isso. E eu cheguei a pensar isso. E isso causava em mim um movimento muito interessante internamente, porque eu passava a ter vergonha de mim mesmo. Eu passava a ter vergonha das coisas que eu pensava e que eu sentia. Meus amigos, não é fácil, quando você chega numa altura da vida, depois de muitos erros e acertos, depois de muitas tentativas, depois de muito trabalho, quando você acredita que já está pronto, quando você acredita que tem todas as respostas, quando você chega a se denominar-se um homem de fé, e de repente você se vê diante de uma situação onde você percebe que aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui, mas não serve mais, ou melhor, não é mais o suficiente. Você precisa multiplicar isto. Você precisa acrescentar algo, porque aquilo ali te trouxe até aqui. Mas a vida é dinâmica, mas o mundo é dinâmico. E é assim, é para isso que nós nascemos, e essa é uma das nossas naturezas. Nós nascemos para evoluir, nós nascemos para crescer. Portanto, à medida que nós vamos avançando, surgem novas necessidades. Daí a necessidade da multiplicação. Daí a necessidade de nós estarmos nos reinventando.
E eu não percebia isto. Mas eis que surge na minha vida novamente a parábola dos talentos. E eu, como disse, aliás, eu vou fazer um pequeno resumo, porque eu estou falando da parábola dos talentos imaginando que todos a conhecem. Mas imagine que alguém que está nos ouvindo nunca ouviu a parábola. Para a gente não tomar tempo na leitura, vamos tentar fazer um resumo rápido. A parábola dos talentos diz assim: Jesus começa ensinando aos seus discípulos da seguinte forma: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem para fora do seu país, chama os seus servidores, entrega-lhe os bens e parte. A uns ele entregou 5 talentos, a outros entregou 2 talentos, e a outros 1 talento, de acordo com as suas capacidades. Após longo período, este homem retorna e chama os seus servidores para prestar conta dos seus talentos. E eis que aqueles que receberam 5 talentos dizem ao Senhor: amo, aqui recebi 5 talentos, aqui está os 5 talentos e mais 5 que eu conquistei, que eu multipliquei. Ó, servo fiel, pois que foste fiel no pouco, haverá de ser fiel no muito, e vai compartilhar da alegria do seu Senhor. E ele então deixa esses talentos com a pessoa. E chega o que entregou 2 talentos. Senhor, aqui estão os 2 talentos que me deste, mais 2 que conquistei. Ó servo fiel, pois que fiel no pouco, haverás também de compartilhar da alegria do seu Senhor. E quando ele chega ao que ganhou apenas 1 talento, ele diz: Senhor, sei que és um homem severo, sei que colhes até onde não plantou, por isso temi, tive medo de perder o seu talento. Então eu enterrei. Eis aqui, estou te restituindo o que é seu, está aqui o seu talento. Mas, para a surpresa dele, o Senhor diz: servo infiel e preguiçoso, pois que fosse infiel no pouco, nem o pouco que ele tem lhe será dado. Tira este talento deste homem e entrega àquele que tem 10, porque a quem mais se tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que lhe tem, lhe será tirado. Pega este servo e tira-o para fora, onde ele vai ouvir pranto e ranger de dentes. Esse é um resumo da história, não é textual, mas nos remete a entendermos o que queremos, o que pretendemos na nossa reflexão desta manhã. Como eu dizia, todas as vezes que eu ouvia a parábola dos talentos, eu já logo me remetia à divisão dos talentos. Aliás, é um mau costume que nós temos, né? Nós pegamos uma, por exemplo, a gente pula a introdução. A gente já vai direto para... Mas, quando eu fui lá, na quarta-feira da semana atrasada, estudei, já estava pré-determinado no meu cérebro como eu faria, mas me deu vontade de ler de novo. E quando eu leio de novo, eu percebo que a primeira frase da parábola era a resposta para os meus problemas. Então ele diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem, chama os seus servidores, entrega-lhe os seus bens e parte para outro país. E aí eu pensei: mas então é comigo que ele está falando. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu sempre defendi que Deus, que Jesus, que a espiritualidade, eles falam conosco através do Evangelho, através dos nossos amigos, através dos acontecimentos. E por isso nós temos que estar atentos. Às vezes até através de um puxão de orelha. Às vezes através de uma coisa que nos chateia. E nós temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. E neste momento me vem à cabeça: mas então o Senhor entregou e partiu. É comigo que Ele está dizendo. É a resposta que eu estava precisando, porque eu dizia assim, internamente: estou abandonado. Então Deus me coloca aqui numa provação e me abandona. Como assim? Essa era a percepção que eu tinha. Mas quando eu vejo a parábola, eu vejo: peraí, não é assim não. Ele confiou a mim os meus talentos. Percebe o que ele diz assim? Entrega-lhes os seus bens.
Entrega-lhes os seus bens. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos, gosto de estudar o Livro dos Espíritos, e tem algumas perguntas, acredito que umas 3 ou 4, que eu até trago já na memória. E quando eu li isso, já me remeteu à questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual o objetivo da encarnação. Em outras palavras, por que nascemos? O que nós viemos fazer aqui? Afinal de contas, por que Deus nos colocou aqui e nos deixou a nós, conosco mesmo? E eu fui, então, ao Livro dos Espíritos, na questão 132, acredito que a maioria de nós também já estudou, e lá a gente vê que o objetivo da encarnação, que Deus nos criou para sermos perfeitos, para evoluirmos. Este é o objetivo da nossa encarnação. Mas ele vai, é uma pergunta um tanto extensa, a resposta, e tem até uma nota de Kardec, mas tem um trecho dessa resposta que a mim me chama a atenção neste momento, nesta reflexão. Quando diz assim, e aqui eu vou ler textualmente esse pedaço: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que interessante esse texto, esse trecho, a parte que lhe toca. Logo, meus amigos, aqueles que receberam 5 têm sua parte, aqueles que receberam 2 a sua parte, e aqueles que receberam 1 também têm a sua parte. Mas aqueles que receberam 1 não vão ter que produzir como o que recebeu 5, mas a parte que lhe toca. Logo, eu começo a fazer uma busca interna. O que eu fiz até hoje? E sem falsa modéstia, a gente começa a perceber, e eu acho que todos devemos fazer esse exercício, nós temos que fazer que nós tivemos sim muitos equívocos, muitos erros, mas nós também temos muitos acertos. E mais do que isso, nós temos um talento que Deus nos confiou. Do que se trata talentos? Vamos imaginar, talentos são valores. Poderíamos dizer assim, valores materiais, possibilidades materiais, também. Então imagine que eu sou uma pessoa que eu tenho condições materiais de proporcionar melhores condições aos meus semelhantes, de proporcionar, de repente, uma pesquisa científica, de proporcionar cultura. Pode ser. Imagine que eu sou uma pessoa que eu tenho valores intelectuais, morais, mas nós temos um valor que é individual, que é nosso, que é a nossa vida, que é a capacidade que nós temos de nos desenvolvermos. Para que nascemos? Questão 132. Qual o objetivo de encarnarmos? Desenvolvermos-nos e cuidarmos da parte que nos toca. Mas o grande problema, quando a gente vê essa parábola, é que nós nos preocupamos com o talento dos outros. E aí ele fala assim, porque tive medo, enterrei o talento. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque temos medo? Quantas conquistas nós deixamos para trás por medo? Tive medo, enterrei o talento. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Tem alguns pontos que eu acho fantástico, Jesus, porque parábolas são histórias que Jesus contou, mas que não necessariamente aconteceram, mas que trazem muitos conteúdos, que trazem muitos ensinamentos. Por isso que quando nós lemos uma parábola, há 10 anos atrás, depois quando a gente faz a gente revisita esta parábola, a gente consegue tirar coisas diferentes. Porque essa era a intenção de Jesus. Vai depender muito do nosso momento intelectual, moral e da nossa questão emocional, do nosso interior, do nosso íntimo. Então, por exemplo, nós estamos no Setembro Amarelo, temos ouvido muitas pessoas falando sobre a questão do suicídio. Imaginem que muitos que nos ouvem neste momento poderiam estar também em aflições. Como eu dizia, eu estava numa situação, graças a Deus, eu não cheguei a pensar em deixar a minha vida, não. Porque se tivesse chego nesse ponto, não teria nenhuma vergonha de dividir com os meus amigos. Mas não cheguei.
Mas cheguei a pensar, por exemplo, em desistir do meu trabalho, cheguei a pensar em desistir do movimento espírita, cheguei a pensar simplesmente em me recolher, em ficar quietinho, em enterrar os meus talentos. Ou seja, eu estava preocupado, quando me vem a parábola dos talentos, eu estava preocupado em falar das pessoas que enterraram os seus talentos, quando o meu buraquinho já estava pronto. Só faltava jogar lá dentro. Se não tivesse já uma parte lá dentro do buraco. Eu acho até que estava. Aí eu penso, espera aí, não é para eles que eu tenho que falar, é para mim. É o meu talento que está aqui. E eu estou enterrando. Então, quando a gente fala assim, mas o talento então seria o nosso trabalho na casa espírita, também. Mas, sinceramente, neste momento, eu penso que o principal talento nosso é a nossa vida. É a capacidade de vivermos, de sermos felizes. E não há como ser feliz sozinho. Não há como ser feliz sem promovermos a felicidade dos outros. Por isso que Jesus nos ensina a questão do amor. E por isso ele vai dizer ao jovem, olha, Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Segue os mandamentos, cumpre a lei, diz Jesus a ele. Mas, Senhor, eu já cumpro todas as leis. Já honro meu pai, honro minha mãe. Você cumpre todas as leis? Ok. Então vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e segue-me. E o jovem era uma pessoa que tinha muitos bens. Então ele declina do convite. Fala, poxa, mas tem que ser desse jeito? E o que a gente observa nisso? É óbvio que Jesus não estava, nesse momento, dizendo que nós não podemos obter coisas. Ele estava fazendo uma demonstração muito clara que antes de sermos pessoas encarnadas, antes de sermos empresários, antes de sermos funcionários, antes de termos, nós somos espíritos. E nós temos que optar. A quem eu estou servindo? A Deus ou a Mamon? Porque não conseguiremos servir a dois senhores. Isto vale para a nossa vida. Então, se neste momento alguém nos ouve e que está com seus pensamentos também equivocados, pensando em desistir, pensando em enterrar seus talentos, o convite que fazemos é: reflita. Para que nós nascemos? Será que Deus, que é infinitamente bom e justo, haveria de nos criar simplesmente para sofrermos? É evidente que não. Mas voltemos à parábola. Jesus diz que o Senhor viajou, foi para um outro país. Aliás, se quisermos uma comparação, ele diz assim: eu me vou para preparar o caminho. Não é? Então Jesus, assim como esse Senhor, ele viajou. Mas na parábola ele deixa claro para nós que existem meios, existem formas. Ora, por que não foi ao banqueiro? Percebe? Existem meios. Por que não foi ao banqueiro? Se não tivesse entregue meu dinheiro ao banqueiro, agora eu voltaria e teria multiplicado, pegaria os juros. E aqui, banqueiros, a gente pode fazer a comparação, a gente pode fazer a simbologia, não no sentido capitalista do termo, mas no sentido de algo que pode multiplicar. Mas é importante fazermos uma reflexão. Todos nós aqui sabemos que é um banco. E sabemos que quando a gente vai ao banco para depositar nosso dinheirinho, para investirmos o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, do nosso suor, a gente volta feliz para casa. A gente fica até olhando no aplicativo lá, olha quanto que eu já tenho. Não é? Isso nos traz felicidade. Mas quando a gente vai ao banco para renegociar uma dívida, quando a gente vai ao banco lá para conversar, não é? Então, o banco ele pode representar duas coisas. Ele pode representar um momento de dificuldade ou um momento de felicidade. Compete a cada um de nós fazermos a análise. Mas nesta parábola, ele representa uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas para aqueles que já tiveram a oportunidade de ter uma graninha sobrando e ir ao banco fazer um investimento, provavelmente já ouviram
do bancário, né? Aqui não se trata de banqueiro, mas de bancário, do atendente, de ouvir a seguinte frase: olha, se você aplicar na poupança, a liquidez é certa. Você pode tirar a hora que você quiser, tranquilo e tal, só que a renda é muito baixa. Mas existem outros rendimentos que podem lhe trazer maiores resultados, melhores resultados, porém existe risco. A nossa vida funciona desta forma. Quando nós enterramos o nosso talento, quando nós vivemos voltados apenas para nós, o máximo que vai acontecer ao final de nossa vida, nós devolvermos a vida ao Senhor da vida. Nossa, agora deu um monte de vida em seguida. Mas o máximo que vai acontecer ao final da nossa trajetória, nós voltarmos, devolvemos a nossa vida. Mas quando nós tomamos a coragem de sair de dentro do nosso quadradinho e nos transformarmos e nos reconstruirmos, reprogramarmos, aí nós teremos algo mais a oferecer ao Senhor da vida. E acredite, cada um de nós, a cada um será feita a pergunta: o que fizeste dos bens que lhe confiei? Percebam que não é uma questão externa, é uma questão interna. Quando a gente fala em perdão, não se trata do outro, se trata da gente. Quando a gente fala em compreender, não se trata do outro, se trata da gente. Então, seja no sofrimento, ou seja na alegria, nós temos oportunidades de multiplicar os nossos talentos. É como que Deus nos envia os professores para nos ensinar a tolerância, para nos ensinar o perdão, para nos ensinar a indulgência, para nos ensinar a renúncia. Renunciarmos, inclusive, aos momentos felizes ao lado das pessoas que amamos. Haverá momentos que seremos convidados. Olha, seu tempo já deu, meu amigo. Segue a vida. Estes são as formas que nós temos de multiplicar os nossos talentos. Mas nem só de sofrimento vivem os espíritos, não é? E Deus então vai mandar até nós os momentos felizes, com os amigos, com as nossas realizações. Mas para isso é preciso andar, é preciso caminhar. Para subirmos a uma grande escada, é necessário passar pelo primeiro degrau. É necessário, para chegarmos ao topo, é necessário passarmos também pelos degraus intermediários, até chegarmos ao fim. Então, quantos sonhos jogados fora? Por omissão, por medo, desculpe a palavra pesada, mas por covardia. Não sejamos covardes. Não sejamos covardes. Então, se nós chegamos a um momento que nós já achávamos que sabíamos tudo, que nós já achávamos que estávamos preparados para tudo, e de repente nos deparamos com uma situação em que aquilo que nós trazemos, a bagagem que nós trazemos, o combustível que nos trouxe até aqui, não serve mais, não atende mais. Nós temos a oportunidade de multiplicá-lo. Mas às vezes é necessário tirar o peso do veículo, porque senão a gente não consegue completar a viagem. E quando a porta se fecha e nós estamos sozinhos, conosco mesmo, conversando com um amigo um dia, e ele disse assim: Alain, como é que você está? Eu estou bem e tal. A única dificuldade é quando chega na hora de dormir, porque enquanto você está conversando com as pessoas, você está bem, você está com a cabeça ocupada e tal, mas quando você fica você com você mesmo, quando você começa a fazer esse inventário moral de você mesmo, você começa a ver, poxa, eu preciso melhorar muitas coisas. Aí muitas vezes a gente começa a se cobrar. Mas graças a Deus que existem os amigos, que são agentes da providência divina que Deus coloca em nossas vidas, para nos fazer esses alertas. Espera aí. Então, qual que é a questão da parábola? Eu não preciso produzir como Chico Xavier, como Divaldo, como Madre Teresa.
Eu não preciso sequer produzir como aqueles que estão mais próximos de mim, porque a cada um a parte que lhe toca. Tem uma frase muito interessante de Viktor Frankl, quando ele diz assim: se você ainda não encontrou o sentido da sua vida, talvez o sentido seja este. Quando eu vi essa frase, eu falei, mas o que será que ele quis dizer com isso? Confesso que de primeira não entendi. Aí comecei a interpretar. E aí a gente percebe que nós achamos que devemos ser grandes protagonistas. Qual que é o objetivo da minha vida? Ser um palestrante espírita? Ser um grande empresário? Ser um grande político? Ser um grande esportista? Não. O objetivo da minha vida é me descobrir. É tentar entender quem eu sou. É buscar o meu próprio sentido. Quando você não sabe, se você ainda não entendeu o sentido da sua vida, talvez este seja o sentido. Se conhecer e se aceitar como somos. Porque teve medo, enterrou o talento. Então a gente pensa assim, mas o que tem 5, se ele perdesse 1, ficaria ainda 4 para entregar para o Senhor. E o que tem 2, se ele perdesse 1, ainda teria 1, mas imagine eu só com 1. Se eu perder o pouco que eu tenho. E aí nós temos medo. Coragem não é ausência de medo, não é não ter medo, não é ausência de medo, porque o medo é uma ferramenta que Deus nos coloca no instinto de conservação, exatamente para nós nos mantermos. Mas ter coragem é superarmos os nossos medos, superarmos os nossos traumas, e entendermos que nós não somos os donos do mundo, mas somos herdeiros, somos os filhos do dono. E como filhos do dono, nós temos que entender que temos um papel importante na nossa vida. Nem que seja para cuidar de nós mesmos, nem que seja para honrar este talento que Deus nos deu. Portanto, se em algum momento das nossas vidas nós chegarmos à conclusão de que não dá mais, que está muito difícil, não esqueçamos de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E este alívio vem. Porém, todas as vezes Jesus nos faz um alerta. É necessário que façamos a nossa parte. Que mudemos a chave. Que tiremos um pouco da bagagem que está nos atrapalhando, que são os pensamentos equivocados, que são os remorsos, que são os arrependimentos. Nós temos que entender que a vida é dinâmica e a vida segue. Nós temos que aproveitar os equívocos do passado para nos servir de aprendizado e não para nos aprisionar e não para nos deixar ancorados em momentos que já passaram e que não volta mais. E quando nós nos vemos diante de um problema que a gente sabe que poderíamos ter feito diferente, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é assim: eu deveria ter feito diferente, mas não fiz. E agora? Eu não posso, como tem uma frase atribuída a Chico Xavier, que diz assim: eu não posso voltar ao passado e começar tudo de novo, mas eu posso fazer um novo começo, mas eu posso pensar num novo final. Ou seja, se eu já errei, se nós já deixamos de ir ao banco, de buscar a multiplicação, que nós tenhamos agora, a partir de hoje, a partir deste momento, façamos essa reflexão. Não vamos sair dessa personagem de coitados. Não nos deixemos levar por isto. Nós não somos coitados, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Mais do que isso, a Deus nos confiou os seus bens. Percebe a responsabilidade? Então não vamos nos deixar ficar fazendo papel de coitado. Vamos ser os autores da nossa própria história, os gestores do nosso próprio empreendimento, do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, os gestores das nossas emoções. Esse é o grande desafio.
Isso é o que eu consigo tirar hoje da parábola dos talentos. Não vamos enterrar os nossos talentos. Então, quando nós pensamos no passado, a gente vai lembrar de tudo que fizemos, de tudo que aprendemos e de tudo que achávamos que sabíamos. Mas quando nos vemos diante de um grande desafio, o que nos compete fazer? Se o que nós temos, se a bagagem que temos não é suficiente, busquemos multiplicá-la. Às vezes não é possível fazer sozinho. Às vezes temos que recorrer a um amigo, a um parente, ao pai ou à mãe, a um terapeuta, que vai nos dar um norte, que vai nos ajudar, mas vai nos ajudar. Por quê? Porque a tarefa é minha, a tarefa é de cada um de nós. Ela é pessoal e intransferível. Não tem como alguém chegar e falar por nós, e fazer por nós. Tem coisas que tem que ser nossas, porque o talento foi confiado a mim, e cada um que tem o seu. Lembremos da questão 132, a parte que nos toca. Eu tenho a minha parte, cada um de nós, cada um de vocês tem as suas, e nós temos que fazer juntos. Então, meus amigos, não tenhamos medo de viver, não tenhamos medo de enfrentar, mas que, se houver um momento que nós entendemos que não estamos dando conta e que nem mesmo os nossos amigos conseguem nos ajudar, entreguemos a Deus. Deus é o Senhor das nossas vidas e não nos abandona nunca. Nós nascemos para dar certo e é assim que nós vamos focar. Multipliquemos os nossos talentos para que quando chegar o momento de darmos conta, nós possamos dizer: não foi fácil, mas um pouquinho está aqui. O pouquinho que eu conseguia está aqui. E nós encerramos a nossa reflexão lembrando da questão 642, essa é uma das 4 que eu lembro de memória, quando Kardec pergunta aos espíritos se, para nós garantirmos uma vida futura melhor, basta que não façamos o mal. Não é textual, evidente. E os espíritos respondem a Kardec: não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois que seremos responsáveis pelo mal resultante do bem que deixamos de fazer. Portanto, vamos nos unir, vamos caminhar juntos, vamos influenciar pessoas para o bem, vamos multiplicar os nossos talentos para sermos felizes juntos. Esse é o objetivo. Para isso que nascemos. Não estamos aqui a passeio. Mas porque nos sabemos limitados, é que nos curvamos diante do nosso mestre, do governador planetário, e dizemos: Senhor, esteja conosco, auxilia-nos nas nossas dificuldades, ampara-nos nas nossas fraquezas, para que consigamos dar conta da nossa administração. Muita paz a todos. Muito obrigado. Depois de tão belas palavras do nosso irmão, agradecendo imensamente a contribuição dele para com todos nós, eu convido a todos a agradecer. Obrigado, Mestre amado, mais uma vez, pela bendita oportunidade, Senhor, pela bendita oportunidade de poder ouvir tão belas palavras, tão inspiradas, que tanto nos fazem pensar quem somos, o que estamos fazendo e para onde estamos trilhando. Mestre amado, fica conosco, nos guardando e nos auxiliando. Esteja conosco ao longo dessa semana. Que assim seja. Então, mais uma vez, muito obrigado à presença de todos, presenciais e pela internet, que possamos nos ver numa próxima oportunidade, às terças-feiras de forma online e aos domingos online e presencialmente. Bom dia.